Oi, queridos, tudo bem? Vamos lá para mais um encontro, agora continuando o nosso tecido conjuntivo, só que nós entrando em tecidos conjuntivos especializados. Espero que tenha dado para compreender, para trabalhar o tema anterior. O que eu espero que vocês entendam é que eu estou me esforçando para ministrar o conteúdo mesmo, para vocês não ficarem prejudicados. E sim, como eu falei no grupo, vou trabalhar esse final de semana para ver os nossos métodos de atividade, né, que a gente pode ter, para bolar um estilo bem meu, assim, né, e ver como eu posso tirar proveito disso. Então, essa aula aqui, ela tem uma média de uns 50 slides, eu vou realmente fazê-la toda, não quero cortar, tá? Peço paciência para vocês. Eu abordo, às vezes, alguns aspectos moleculares, eu não dou só o tecido, mas aí a gente vai ter, eu vou gravar outro momento, a gente ir estudando as aulas mais nível de figura de tecido, tá bom? Então, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Com essa gravação a gente nunca sabe o momento. Eu estou gravando à noite, então eu diria boa noite. Então, quando a gente fala em tecido cartilaginoso, é um tipo de tecido conjuntivo, tá? Ele se especializou. Da mesma maneira como a gente estudou anteriormente, a gente vai falar de células e matriz. Lembra? Fala em tecidos conjuntivos, são tecidos que têm muitas células e é um tecido abundante de matriz extracelular. Vamos definir, então, agora quem são essas células e essa matriz. A gente começa a ficar um pouco mais detalhista quanto a alguns tipos de tecidos. E quando a gente fala em cartilagem, o tecido cartilaginoso, ele veio atender uma necessidade de preenchimento de órgãos, assim, de porções de órgãos, de extremidades, muitas das vezes também, e também de se interpor entre outros órgãos para que ele possa dar mobilidade, possa reduzir impacto, né, possa permitir movimentos também em um único sentido, e também não deixar extremidades ósseas tão expostas, né, e permitir, então, essa flexibilidade desse tecido. É um tecido muito flexível, uma certa rigidez, porém com padrão de flexibilidade. E o interessante do tecido cartilaginoso é que ele não é um tecido vascularizado, tá? Você pode muito bem entender isso, que quando você fura a sua orelhinha, o sangue que sai ali não é da cartilagem, é um pouco dos vasos sanguíneos que pegou em nível de derme, né? Então, mesmo assim, é a ponta do nariz, assim, também. Você pega, é o sangue que é proveniente da derme, mas não da cartilagem em si, tá? Eu acho uma física fantástica na estruturação de um tecido cartilaginoso. Eu espero conseguir passar isso para vocês um pouco, né? É uma área fascinante, assim, eu gosto muito de associar essas ciências de física dentro do sistema fisiológico, porque fala da nossa realidade, né, o que nós somos na ultramatéria, né, então eu gosto muito de pensar sobre isso, como naturopata, como especialista em medicina integrativa, eu gosto também. Então vamos lá. Quando eu falo em células, nós temos as células que são chamadas de condrogênicas, então essa palavra gene vem de formação, condro vem da origem, da palavra da etimologia que fala sobre cartilagem, então são células que formam cartilagem. Quem são as células condrogênicas do tecido cartilaginoso? Na aula passada a gente falou em fibroblasto e fibrócito, lembra? Aqui a gente só vai mudando o prefixo para adequar com a terminologia do tecido. Então a palavra condro, ela é a palavra de prefixo que determina a cartilagem. Então, assim a gente tem o condroblasto, o blasto significa uma célula que está em alta atividade, uma célula que tem muita matriz, vamos dizer assim, intracelular, né, muito retículo endoplasmático, muito complexo de Golgi. E aí a gente tem também o estágio de condrócito, muito semelhante ao que a gente estudou na aula passada. Então, condroblastos e condrócitos, tá? São as células residentes do tecido cartilaginoso. E quem é a matriz? Essas células produzem matriz, tá? Se vocês aqui observarem, deixa eu pegar aqui o meu laser já. Então, essa célula aqui produz matriz, tá bom? Então, a matriz ela é feita de colágeno do tipo 2, então se você lembra lá que a gente viu na aula passada, é um colágeno que chega no padrão de fibrilas, né, ele não chega em formar fibras, tá bom? Então, ele tem fibras elásticas, a gente vai ver, e a presença desse tipo de fibra é que determina a classificação do tipo de tecido cartilaginoso, tá? Então, a gente tem tecido cartilaginoso feito de fibras elásticas, feitas de fibras de colágeno, uma região específica que a gente vai te mostrar mais na frente, que é chamada de pericôndrio. Peri vem de periferia, côndrio reveste a cartilagem pela periferia dela. E tem uma substância também fundamental, como a gente vê, é muito padrão. Célula, que produz a matriz é insolúvel, que é a fibra propriamente dita, a proteína, e tem aquela que é a fundamental amorfa, que é a solúvel.
Então, aqui a gente fala muito do ácido hialurônico, tá? Muito importante esse ácido para manter a estrutura dessa cartilagem. Proteoglicanos, de novo, uma brincadeira entre proteínas e glicoaminos, né? E glicoproteínas, tá bom? Então, é um tecido, isso aqui é muito importante você anotar, é um tecido que não tem vasos sanguíneos, tá? Não tem. Ah, professora, como é que ocorre a nutrição? Por difusão, ele tem até um certo ponto uma vascularização, mais nível de pericôndrio. São células separadas por uma matriz também basófila, fila a afinidade por corantes básicos, tá? Porque a matriz fica com essa característica um pouco ácida. E células são ovais ou de padrão esférico, tá bom? Então, isso aqui já dá um bom aparato do que é o tecido cartilaginoso que nós vamos estudar agora. Então, células de matriz extracelular, uma característica que ele tem flexibilidade e ao mesmo tempo resistência. Agora, o que é interessante dessa resistência é que ela não é atribuída apenas pela presença das fibras que nós vimos. Um fator muito importante para conferir resistência a esse tecido, sabe quem dá, meus amigos? Isso eu acho fantástico. Água, tá? A gente tem um mecanismo aí de hidrodinâmica, tá bom? Galileu Galilei ia ficar feliz aí, porque foi um dos descobridores da hidrodinâmica, né? Então, a gente tem hidrodinâmica no nosso corpo, tá? Então, quais são os tipos de tecido cartilaginoso, professora? A gente definiu lá o conjuntivo, lembra? Propriamente dito, que seria frouxo e não modelado, ou modelado, né? A gente teria os especializados e o embrionário. Então, aqui a gente divide o cartilaginoso em 3 tipos. Hialina, tá? Porque é muito translúcida, muito clara, muito transparente. Elástico, o próprio nome já fala, tem fibras elásticas, e a hialina já tem mais substância amorfa do que fibras. Aqui tem muita fibra de elástico, a gente vai ver essa elastina. E a gente também tem um tipo de cartilagem bem fibrosa, bem firme, bem resistente. Aqui a gente dá exemplo de cartilagem hialina na traqueia, tá? E o aparelho respiratório. A elástica, a gente dá exemplo orelhas, alguns pontos de orelhas, né, essa flexibilidade aí que você vê bastante dela, tá bom? Em outras partes também, que mais na frente eu vou acompanhando com vocês. E a fibrose a gente encontra muito nos discos intervertebrais, tá bom? A gente vai falando. A hialina também a gente encontra muito nas articulações, tá? Precisa ter um equilíbrio, viu, gente, entre a síntese de cartilagem e a degradação dela, como todo e qualquer tecido, isso é o que a gente chama de homeostasia. Então, quando a gente fala em condrócito, quem é o condrócito? É o condroblasto no seu estado anérgico, né, sem produzir, sem sintetizar a matriz. Porém, quando um tecido precisa de reparação tecidual, esse condrócito, ele polariza para que sentido agora? Para condroblasto, né? Ele migra para um blasto. Por quê? Porque ele tem que produzir matriz, né? Porque ele precisa reparar. E quando ela está em degradação também, ou destruição, essa matriz está sendo destruída, ela está sendo degradada. Ele também precisa ter esse equilíbrio, né, para repor isso. Tá bom? Então, vamos lá. Forma a matriz intersticial, com resistência, elasticidade, cartilagem forte, elástica e muito saudável. E aí precisa ter um equilíbrio entre essas duas e manter a cartilagem sempre o quê? Saudável, de acordo com essa literatura de 1992, tá bom? Então tem que ter uma homeostasia. Quem é a cartilagem hialina, professora? Onde é que ela está? Onde é que eu encontro? E como é que ela se apresenta para mim numa lâmina histológica? Ela é corada por HE, tá bom? Que a gente comentou numa das primeiras aulas, nossa, ao vivo. Ela, por exemplo, aqui o exemplo dela está na traqueia e nos brônquios, no aparelho respiratório. Quando nós somos formados ainda na nossa vida embrionária, o nosso esqueleto é de padrão hialino, e depois ele vai sendo preenchido por um tecido ósseo específico. Aqui vocês estão observando as nossas articulações, tá bom? Que também tem esse padrão de cartilagem hialina, fantástica, tem também um tecido fibroso aqui para ligar, né, o osso tem ligamento, e aqui mais especificamente a porção da cartilagem, né, e que não deixam um osso encostar no outro, né, isso é muito importante. E isso aqui a gente até determina, quando a gente analisa de maneira mais detalhada, o padrão osso. É legal te falar uma coisa, o que é osso hoje, um dia foi cartilagem hialina. A cartilagem hialina, ela é molde para formar osso, tá? Então, ela tem uma história de que a gente teve cartilagem hialina nas epífises dos nossos ossos hoje. A gente tem essa região aqui que a gente chama de disco epifisário. O que é isso? Ele é extremamente importante porque é ele que sofre a ação dos hormônios até uma certa fase da nossa vida,
que estimula nós crescermos, tá? Então, chega uma hora que isso aqui estagna, a gente não cresce mais, porém, isso aqui continua em atividade para que o osso tenha regeneração, caso seja preciso. E chega um momento da vida da gente que a gente vai perdendo também essa matriz óssea, né? Isso é natural, isso é do envelhecimento, e o osso ele vai ficando cada vez mais poroso ou mais elástico, né? E aí a gente vai tendo quadros de osteoporose, enfim, outros fatores. Vamos tentar te apresentar um esqueminha de como, primeiro, a origem, né, dessas células do tecido conjuntivo. Elas são mesodermais, lembra que a gente falou? Vem do mesoderma, todo tipo de conjuntivo, tá? Aqui, essas células, quando elas se tornam funcionais, vamos dizer assim, elas saíram do estágio embrionário e foram sendo definidas para que órgão elas vão ser direcionadas. Quando se fala em tecido conjuntivo, essas células mesodermais, elas passam a ter o nome de célula mesenquimal, tá? Então, quando você vê esse termo célula mesenquimal, é que ela tem origem de um mesoderma e que, posteriormente, essa célula mesenquimal ela é uma célula progenitora, vamos dizer assim que ela é uma célula multipotente, ela não é uma pluripotente, ela é multi, porque ela já está diferenciada, e dessa célula multipotente ela vai ser capaz de gerar outras células do tecido conjuntivo, tá bom? A célula pluri, aquela que é a pesquisa com células-tronco, é aquela que você diferencia para qualquer tipo de tecido. Mas tem aquelas células que são história de uma célula pluripotente, em que ela já está num tecido específico, falando que ela tem esse poder de se diferenciar na célula daquele mesmo tecido, não de outro, tá? Então, eu digo que uma célula mesenquimal seria mais ou menos isso. Quem são elas aqui? São essas células estreladinhas aqui, ó, que vocês estão vendo, tá? Então, vocês veem que ela preenche uma boa parte do parênquima. Vocês estão vendo aqui, ó, tá? Bem estrelada, bem comunicante uma com a outra. Quanto mais comunicação celular, mais interação, mais resposta. Essa célula, por conta de um microambiente, citocinas envolvidas, ela se diferencia para uma célula menos estrelada, com núcleo que ocupa mais o citoplasma, e ela, ao mesmo tempo, começa a sintetizar esses pontinhos vermelhos que eu estou colocando para você aqui, a matriz que ela está sintetizando. Então, é interessante essa coisa aqui, que eu digo que ela mesmo se prende na matriz, né? Ela começa a secretar a matriz de uma maneira difusional, ou seja, radial, perdão, ao redor dela toda, e à medida que ela vai se prendendo nessa matriz, ela muda a morfologia dela, ela deixa de ser uma célula de padrão mesenquimal e vai se adequando ao contexto da matriz que ela está formando. Então, aqui, tipo, ela começa a formar um centro de germinação de cartilagem, então todas essas células aqui são células mesenquimais, que estão sendo presas por matriz que elas mesmas sintetizaram, tá? E chega um momento que algumas dessas células se diferenciam no que a gente chama de células produtoras de cartilagem, que são os condroblastos. E uma parte dessas também entra em apoptose, tá? Que é o equilíbrio, nem tudo isso aqui vai continuar. E aí esse condroblasto, você pode ver que a matriz, ó, ela está toda aqui nesse risco vermelho que eu estou fazendo, que elas sintetizaram. Aí, se eu mudar a cor da caneta, colocar verde, aí você vai ver aqui o condroblasto, né? O condroblasto, ele ficou preso na matriz, ele continua fazendo mitose, também divisão celular, se ampliando, e ele continua a secretar a matriz, tá? Quando ele faz mitose, ele forma o que a gente chama de grupos isogênicos, tá? Ou seja, uma célula se dividiu em 2 ou 4, são iguais, né? Isogênicos. Então, o condroblasto é o estágio de alta atividade metabólica, ou seja, de síntese de matriz. E quando ele para de produzir essa grande quantidade de matriz, ele fica preso nela, como vocês estão olhando aqui, nessas lacunas, que a gente chama. As células que estão no interior dessas lacunas são chamadas de condrócitos. Então, o que é interessante é que esse condrócito, dependendo da realidade que o tecido precise de ressíntese de matriz, ele volta a se tornar condroblasto, tá? Então, ele aumenta a atividade dele, desses grupos isógenos, e começa a sintetizar a matriz novamente. Então, isso aqui seria um pouco da história da formação de uma cartilagem. Parte de uma célula mesenquimal de um centro, formando um centro germinador, onde eu tenho uma polarização para a célula específica do tecido cartilaginoso, que são os condroblastos. Mostrando essa histogênese um pouco aqui no HE para vocês, deixa eu pegar a caneta mesmo, vou pegar acho que a caneta preta, não sei se fica boa sempre, mas vamos lá. Então, aqui seria essa região de células mesenquimais, que a gente teria falado para você, que essa mesma região aqui é o pericôndrio, que eu vou te explicar mais na frente quem é esse pericôndrio. Então, essas células mesenquimais, por conta do microambiente aqui, do estímulo que elas vão recebendo por conta dessa matriz já formada,
elas formam centros de germinação e transformando-se assim, então, em condroblastos e mais cada vez no centro, chegando no nível de condrócitos, que é onde a gente já tem a matriz propriamente formada, tá? O pericôndrio, quem é o pericôndrio? Periferia, côndrio, cartilagem. Ele está na periferia da cartilagem. Ele é um tecido, tá? A gente não costuma, na verdade, ele é uma estrutura, né? Uma membrana formada de tecido conjuntivo, tá bom? Porque lembra, é tecido conjuntivo, cartilagem, né? Então, ele mostra a origem do conjuntivo, só que ele não é um tecido conjuntivo cartilaginoso, tá? O pericôndrio. É um tecido conjuntivo bem fibroso, tem 2 níveis de pericôndrio, bem fácil de entender, vamos lá. Aquele que está mais em contato com a matriz, propriamente dita de cartilagem, é o que a gente chama de pericôndrio celular, tá? E aquele que está aqui para fora é o que a gente chama de pericôndrio fibroso. Quem é o fibroso? É o próprio tecido conjuntivo, tá? Denso. Colágeno tipo 1, forte, porque geralmente as cartilagens, elas estão muito próximas, ou elas têm que aumentar, é um tecido assim, que diz assim, ó, eu já estou começando a pedir resistência, então por isso o corpo põe cartilagem, mas não no padrão de um osso, tá? Então por isso que ele tem colágenos do tipo 1, tem muito fibroblasto, tá vendo? E vasos sanguíneos, é muito vascularizado. Ele precisa ser vascularizado, o pericôndrio, porque é ele que nutre a cartilagem por difusão, tá? Por que ele tem que ter fibroblasto, professora? Porque é a célula do tecido conjuntivo que a gente viu na aula passada, que você conhece. Agora, ele tem centros de história aqui também, que são as células mesenquimais, que a gente falou ainda agora. Então, é interessante que tem determinados fibroblastos que mudam para células mesenquimais, e essas células mesenquimais, por sua vez, transformam-se em condroblastos e, posteriormente, condrócito, que produz toda essa matriz da cartilagem aqui que vocês estão vendo, tá? Então, aqui a gente tem um corte de uma cartilagem, né? Isso aqui pode ser até um padrão, acho que fetal, algo do tipo. Então, a cartilagem, tá aqui o pericôndrio, a gente teria o pericôndrio celular, o pericôndrio fibroso, e aqui ao redor a gente tem tecido adiposo, gordura, tá? Bom, como é que essa cartilagem cresce? Tem um padrão muito específico, que é o que a gente chama de... Tem 2 padrões, é o intersticial e o aposicional. O intersticial, ele é aquele que eu já te mostrei lá no começo, tá? É o que segue o padrão da nossa vida de desenvolvimento, a vida embrionária até onde nós chegamos hoje. Então, toda a cartilagem que eu tenho hoje no meu organismo, ela veio desse processo intersticial. Agora, quando ela precisa se regenerar e se reparar, ela usa o que a gente chama de aposicional. Então, esse aqui a gente já explicou um pouco, são as células mesenquimais, os centros de formação de condrócito, de condroblasto, condrogênico, vamos dizer assim. Eu formei condroblastos e aí eu tenho condrócitos, eu já tenho a matriz propriamente dita aqui. Tá? Então, seria o quê? Divisão celular, mitose, isso aqui é aquela história do grupo isogênico que a gente te mostrou aqui, ó, formando esses grupos, você tá vendo, ó? Como? Por mitose. Então, esse crescimento do tipo intersticial que ocorre entre, né? Na verdade, entre tecidos, tá bom? E aí, esse entre tecidos forma essa estrutura que a gente viu, que a gente tem até hoje. E aí, esses condrócitos, eles ficam presos numa lacuna, né, que a gente chama, que foi preenchida pela matriz que eles mesmos produziram. Quando a gente tem uma lacuna que não tem célula dentro, é que no momento que a gente fixou esse órgão na lâmina, a gente perdeu essa célula. Então, vai muito de como é preparada essa lâmina, mas o certo é a gente sempre visualizar essas células dentro da lacuna, tá? Mas isso acontece, é normal. Isso aqui é uma microscopia eletrônica de transmissão, mostrando aqui o grupo isógeno, tá? Então, 2 células, ocorreu mitose, e a matriz ao redor dela, tá? E aqui o tipo de colágeno pode ser tipo 2 ou tipo 1, são colágenos de maior resistência, né? E o que seria o crescimento aposicional? Muda sobre a posição, né? O que tinha, ele é colocado em cima. Então, ele vem a partir de quem? Do pericôndrio. Lembra que o pericôndrio é um tecido do tipo conjuntivo que reveste a cartilagem. Ele tem o pericôndrio fibroso, lembra, o PF, que não é de Polícia Federal, e ele tem o pericôndrio celular. É nesse celular que tem células mesenquimais, que polarizam para condroblastos e condrócitos, ou seja, fica a mesma história do intersticial, né? Só que é aquela história, eu já tenho um tecido lá que me fala, que eu tenho um histórico de célula mesenquimal e que caso eu precise manter aquela cartilagem sempre em atividade, eu estou sempre recolocando um tecido em cima do outro, tá bom? Então, aqui eu tenho os fibroblastos, ó, presentes no pericôndrio, que se polarizam para condroblastos, e começam a sintetizar a matriz, tá? E aí, essa célula fica presa na matriz, e é o que a gente passa, então ela passa a estar no estágio de condrócito,
Geralmente, mais no centro, a gente encontra os condrócitos, tá? Então, aqui a gente teria o pericôndrio, o fibroblasto, uma célula totalmente ativa, polarizante, né? Se converte em células condrogênicas por conta do microambiente. Fatores de crescimento fazem isso. À medida que ela vai secretando a matriz óssea, ela vai se prendendo na própria matriz, então condroblasto. E aqui a gente indo mais para o centro, a gente teria o nível de condrócito, formando os grupos isogênicos, tá? Então, quem são essas células condrogênicas? A gente já falou muito, gene formadora de cartilagem. Então, elas estão onde? No pericôndrio condrogênico, tá? A mesma maneira os condroblastos, no pericôndrio de maneira condrogênica. E os condrócitos, isso aqui é bem legal, lembra que eu estou te falando, eu até te comentei isso agora há pouco. Os condrócitos, eles estão onde? No centro da cartilagem, tá? Então, professor, onde é que eu acho condroblasto e onde é que eu acho células condrogênicas? No pericôndrio. Ele é o cara, tá? Ele é o tecido conjuntivo e alta atividade ali na cartilagem. E o condrócito eu já encontro mais lá dentro da matriz, tá? Bem no centrão dela, formando os grupos isogênicos. A gente vê muito retículo endoplasmático rugoso, né? Muita atividade, muita síntese proteica, né? Falar em conjuntivo, gente, é falar em síntese de proteínas, tá bom? Quando a gente tem uma fixação adequada, a gente não vê aquelas lacunas, tá? Então, como você coloca o tecido na lâmina, né? Tem todo um preparo que eu vou mostrar para vocês um pouquinho isso. Então, desde de montar os blocos, você cortar, né? Tudo direitinho. Todo um processo. Bom, aí a gente tem aqui o pericôndrio fibroso, que é o mais externo, tecido conjuntivo frouxo, colágeno, que a gente já começa a ter células condrogênicas, então já é o pericôndrio condrogênico, então esses fibroblastos já se polarizando para condroblastos aqui, né? E é mais no centro condrócitos. Vamos falar da cartilagem hialina? Bom, é a mais frequente no nosso organismo, tá? Forma os nossos discos epifisários nos ossos, conta a história do nosso crescimento, forma as nossas cartilagens articulares, muito encontrado no sistema respiratório e no nosso osso externo, tá? E é o primeiro padrão de esqueleto formado no embrião, né? Forma o primeiro esqueleto do embrião. É bem legal, tem trabalhos com isso, né? Fazem muito isso para ver o quadro de embriologia toxicológica, em que fazem, né, em fetos de roedores, retiram os bebês, né, infelizmente, né, todo esse processo. E aí a gente consegue, então, marcar com alguns sais, algumas preparações específicas os ossos, né? Em Macapá tem a professora Clarissa, ela trabalhava muito com isso. E aí você consegue ver a formação dos ossos direitinho, o padrão de cartilagem, a gente cora, fica parecendo um esqueleto, assim, fluorescente, é bem legal, tá? Aqui a gente tem na traqueia, muito linda, a cartilagem hialina, os condrócitos, tá, os pericôndrios, aqui já é o epitélio da traqueia, né, que é pseudoestratificado, colunar ciliado, né, aqui o epitélio, aqui tecido conjuntivo frouxo, aqui cartilagem, aqui pericôndrio, tá, e aqui só mostrando o epitélio de maneira mais ampla, tá bom? Então a gente tem abundantemente no trato respiratório, a cartilagem do tipo hialina, traqueia e brônquios. Isso aqui é um vídeo que eu deixo aí uma microscopia de varredura mostrando, né, os efeitos do cigarro no epitélio, né, do trato respiratório. Mas se vocês quiserem, vocês podem depois procurar nesse endereço e ver um pouquinho mais dessas informações aí, tá? Dentro dessa matriz cartilaginosa hialina, o que a gente encontra, professora? Então, colágeno do tipo 2 faz 40% dessa matriz, seguidas de colágeno, são várias classificações de colágeno, viu, gente? Seguidas do 9, do 10, do 11, tá? Aí depois a gente vem as proteoglicanas, que são os glicoaminoglicanos, né, que são esses GAGs, mais proteínas, né, sempre muita proteínas, estão vendo? Aminoácidos, enfim. O famoso ácido hialurônico, vou te apresentar quem é ele, como ele funciona. As proteínas, as glicoproteínas de adesão, como as condromectinas, condromodulina, enfim. E o próprio fluido extracelular, que é a água, né. A gente tem esse padrão, então, vocês estão vendo que ela é muito mais, não, na verdade, tanto o tecido conjuntivo lá, a gente viu que ela é complexa, mas aqui ela tem o seu grau de complexidade, a hialina, né, quanto aos componentes. Então, os principais proteoglicanos das cartilagens é o que a gente chama de agrecan, né, ou seja, são proteínas que agregam, né, que compartilham. Então, a gente tem um padrão proteico, aproximadamente 3.000 aminoácidos para formar toda essa estrutura de uma cartilagem. Muitos padrões de serina, são sítios de ligação para esses glicoaminoglicanos, eles são ávidos por serina.
onde mais ou menos aproximadamente são 100 cadeias de condroitin de sulfato, ou seja, a gente começa a falar de alguns aspectos químicos, né, de interação dessas proteínas com alguns sais, com alguns minerais. Então, para a gente ter uma boa estrutura tecidual, a gente precisa de elementos químicos, né, e mais ou menos 25 cadeias de queratan sulfato. A gente vai te mostrar um pouquinho aqui, a gente vai viajar um pouquinho na bioquímica, tá? Então, essa interação, esses proteoglicanos, que a gente vai passar a chamar de agora em diante, que são os agrecan, eles interagem, a interação entre o agrecan e o ácido hialurônico, né, que é muito importante ter o ácido hialurônico, porque sem o ácido hialurônico esses agrecans não interagem entre si. É mesmo a história lá dos colágenos 4 e 3, que a gente te mostrou, né, e 7. Então, a junção do agrecan com o ácido hialurônico forma os agregados de proteoglicanos, né? Então, a gente vai usar esses termos aí, tá bom? Daí o nome agrecan, que é agregado de proteoglicanos, tá bom? E mais algumas proteínas de ligação que dão estabilidade, né? A interação do tipo não covalente, então, às vezes hidrofóbicas, a gente vai ver, né? Então, o ácido hialurônico, quem é o ácido hialurônico, professoras? Vocês podem se perguntar. Ele é um glicosaminoglicano não sulfatado. Ai, meu Deus, professora, o que é isso? É que ele é formado de grupamentos carboidratos, aminas, né, e outro padrão de estrutura de carboidrato que não tem o sulfato na estrutura dele, tá? Mas quando ele se agrega com o agrecan, ele permite isso no futuro. Então, olha só aqui, a gente tem uma fibra de colágeno tipo 2, né, uma fibra de pouca resistência, colágeno tipo 2, tá? Olha onde entra uma proteoglicana, bem aqui no centro, tá vendo? Essa proteoglicana, ela une essas duas fibras de colágeno, tá bom? Esse jogo é bem legal, tá? Só que uma proteoglicana, que é esses eixos aqui perpendiculares a essa linha que eu estou desenhando em preto, presta atenção. Essa proteoglicana, ela precisa de quem para se ligar? Do ácido hialurônico. Tá vendo como é um jogo de coisas? É bem legal isso. Tá, e aqui a gente ampliou. Tá aqui o ácido hialurônico, que é esse grandão preto que eu te marquei, tá? E quem tá preso no ácido hialurônico? Uma proteoglicana. Tudo isso aqui é uma proteoglicana. Uma proteoglicana, ela é um conjunto de várias, né, de várias proteínas juntas. Aí, professora, meu Deus do céu, então do que é formada uma proteoglicana? Tá aqui, ó. Ela tem a famosa condroitina sulfatada, ela faz a ligação com o ácido hialurônico, né, muito importante. Aí ela tem também o colágeno tipo 2 aqui, que tá nela, aqui que a gente tá olhando, né, que ela liga aqui no colágeno tipo 2. Então, você tá vendo que é o seguinte, essa proteoglicana, ela encaixa, ó, você tá vendo aqui o desenho dela, ó? Olha como o desenho dela começa a aparecer, deixa eu mudar a cor da caneta aqui. Isso aqui tem que ser visto com calma. Olha como esse desenho dos fiozinhos dela começa a aparecer aqui dentro da fibra de colágeno. Gente, isso é como se fosse um zíper de uma calça. Imagina que a fibra de colágeno são as entradas, aquelas fendas lá do zíper, né? E aqui é quando eu fecho o zíper, que vai encaixando no outro. Então, o ácido hialurônico, ele é o centro, vamos dizer, do zíper. Eu preciso de ácido hialurônico para que as proteoglicanas se liguem nele, para que as proteoglicanas se encaixem no colágeno, que é a casa do zíper. Deu para entender, gente? Então, assim, imagina que essas aqui são as fendas do zíper, que é onde está o colágeno, tá? Tipo 2. O ácido hialurônico está bem aqui. Eu preciso que esteja ligado no ácido hialurônico proteoglicanas. Aí tem vários tipos de compostos que formam essa proteoglicana. Isso aqui encaixa nessa fenda, tá vendo? Aí eu formo um zíper. Tá? Eu começo a formar uma estrutura para a cartilagem, tá? E aí, o que a gente tem, então, aqui, né? Quem participa dessa síntese toda, dessas proteínas? Então, a gente tem o retículo endoplasmático, tá? O rugoso, que sintetiza esses pró-colágenos, esses chains, essas cadeias, né? Aí, existe essa formação da tripla hélice do colágeno, como a gente já te mostrou um pouquinho, aqui no caso do colágeno tipo 2, aí na membrana celular, aquela coisa toda, a conversão desse pró-colágeno em tropocolágeno, a gente já te mostrou isso, uma formando fibrila e, por sua vez, um conjunto de fibrilas formando um feixe, um fiber. Beleza. Então, essa matriz da cartilagem ali, né, professora, ela é feita de quê? Glicosaminoglicanas não sulfatada. Quem é esse moço? Ácido hialurônico. Isso aqui é uma boa questão de prova, até de concurso.
Ah, o nome similar para o ácido hialurônico, é uma glicosamina glicana não sulfatada, onde ele é um arcabouço para proteoglicanas, tá? Então, tá aqui a cadeia bioquímica do ácido hialurônico, tá bom? Presas a esse ácido hialurônico, a gente tem uma proteoglicana ela é feita disso aqui, tá? Imagina que a proteoglicana é aquele desenho lá, ó, bem aqui, ó, meu bem. E esse bem aqui que passa é o ácido hialurônico. Então, aqui seria o ácido hialurônico, e presa ao ácido hialurônico eu tenho uma proteoglicana. E do que é formada? Condroitina, queratam, heparan, heparina, tá vendo? Então, os glicosaminoglicanos, quem são eles? Os sulfatados. É a diferença. O ácido hialurônico é um glicosamino que não tem sulfato na cadeia dele, tá? Esses outros aqui, eles já têm o composto sulfato. Onde está, professora? Que eu não gosto de química. Bem aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó, o sulfato. Enquanto que aqui a gente não tem nessa cadeia, ó. Tá vendo? Então, a gente tem a condroitina sulfatada, o queratam, o heparan e a heparina. Tá? Qual a importância do sulfato? Te acalma que tu vai entender mais na frente. Não te descabela. Então, vamos lá. Quem são os glicosaminoglicanos, né? Tem sulfatado e não sulfatado. Polímeros de unidades disacarídeas, né? São muitos. Então, polímero é muito formado por disacarídeos, tá? Aí, os disacarídeos, a gente tem um exemplo, a hexosamina, e aí a gente tem o ácido urônico. Então, por exemplo, esses dois aqui formam um dímero, tá? Que é um disacarídeo. Tá? Então, é um carboidrato, tá bom? E esse aqui é um padrão de uma frutose, tá? Perdão, é um aldeído, é um carboidrato do tipo aldeído, que eu conheço por conta dessa ligação bem aqui, que a gente faz as ligações. Aí, essa aqui é a ligação, uma ligação glicosídica, bem aqui, tá? Então, unir um tipo de açúcar ao outro e formei um disacarídeo. Então, para eu ter um glicosamino, eu tenho que ter disacarídeos na estrutura, por isso que é glico, tá? E quando eu falo aminoglicanos, é porque eu vou ter depois a junção dele com alguns grupamentos de aminoácidos, que é o que você está vendo bem aqui, ó. Isso aqui é um aminoácido, tá? Amino é o AA, não é alcoólicos anônimos, tá? Então, esse aqui é um padrão amínico, tá? Por isso que eu chamo de glicoamino, tá bom? Por isso que esse é o termo, tá? É um disacarídeo. São vários disacarídeos unidos. Então, significa dizer que essa extremidade pode se unir ao outro disacarídeo e assim sucessivamente. Então, esses glicosaminoglicanos, que são os GAGs, sulfatados. Lembra que eu te falei qual era a diferença de um sulfatado para o não sulfatado? Então, aquela cadeia que você viu o sulfato, eu vou ter que voltar um pouquinho para você lembrar. Lembra do sulfato que eu marquei bem aqui, ó? Tem uma carga negativa, não tem? Vamos voltar para cá, então. Olha a carga negativa bem aqui, ó. É aquele sulfato que está sendo expresso. Isso é um GAG, tá? Isso aqui é um disacarídeo, eu tenho outros disacarídeos e assim vai. Como essa carga é negativa, que é o radical que ele expressa, a água é um líquido que a gente diz que ela tem um caráter polar. Quando eu pego a química da água, eu vou desenhar aqui para você entender bem. O oxigênio, ocorre entre os elementos químicos hidrogênio e oxigênio a atração de elétrons, que a gente chama isso de eletronegatividade. O hidrogênio, ele é menos eletronegativo que o oxigênio, então isso gera uma distribuição assimétrica dos elétrons. O hidrogênio fica com uma carga positiva e o oxigênio negativo, mas não é que ele fique sem elétrons ou positivo, não, é que os elétrons estão mais próximos do oxigênio. Como o GAG, ele é, na parte externa dele, ele é negativo, a água, ela vai orientar para a porção negativa dela os hidrogênios. Então, os hidrogênios, para a porção negativa do GAG. Então, esses hidrogênios vão ser atraídos por essa parte negativa, tá vendo? Isso é sulfatar, tá bom? Então, a água reveste. Por isso que o ácido hialurônico, ele não pode ser sulfatado, porque senão ia ter água entre ele. E onde tem água, ela está interagindo. E a função do ácido hialurônico, lembra lá da estrutura que a gente viu? Ele é um feixe do zíper e que as proteoglicanas têm que se ligar nele. Porém, a estrutura de uma proteoglicana, que são esses filinhos, eles têm sulfato. Então, onde é que a água fica? A água fica aqui, ó, ao redor. Professor, e para que eu preciso de água? Força, tenacidade, proteção de impactos, tá?
Então, o ácido hialurônico, ele está aqui, ó. O ácido hialurônico, ele é um GAG não sulfatado, enquanto que todos os outros são sulfatados. Por quê? Porque a água vai ficar ao redor deles. É o que chama de hidrodinâmica. Eu acho isso show, cara. Então, quando a gente classifica esses GAGs, a gente tem a condroitina 4,6 sulfato, ou seja, ela tem sulfato nas posições 4 e 6, que seria aqui, ó, tá? Esse aqui é um sulfato, esse aqui é um outro sulfato, tá? E aí, então, é o ácido glicurônico unido a N-acetilgalactosamina, por isso que forma, então, um glicoaminoglicano, tá? Ela tem de 20 a 60 disacarídeos, essa condroitina, né, e um peso de 10 a 30 quilodaltos, uma massa, tá bom? Então, é sinal que água interage com ela, beleza? Tá? Por isso que ela é sulfata. Um outro é o dermatan, sulfato, é um outro GAG. Ele é formado de ácido hidrônico e também a N-acetilgalactosamina. Vocês veem que a N-acetilgalactosamina ela é um padrão de aminoácido assim, muito comum, né? Onde é que está o aminoácido, professor? Aqui, ó. Aqui que está o nitrogênio, tá? Aqui que está o aminoácido, tá? Esse aqui já é de 30 a 80, o outro era de 20 a 60 de sacarídeos, o peso é mais ou menos o mesmo, né? Por que que você diz assim que é o mesmo, professora? É porque, assim, eles podem ter a mesma quantidade de elementos químicos, é só a forma como eles são distribuídos, tá? Que faz, no espaço, a gente ter esse mesmo peso. O queratan, sulfato, que é um tipo também, então a gente já viu quem são eles. Não precisa decorar não, tá, gente? Isso aqui é realmente quando você trabalha até com pesquisa, para você saber se o seu produto está estimulando a produção disso ou não, né? Quem for querer trabalhar nessa área de pesquisa estética. Então, dermatan, será que está produzindo dermatan? Será que aumentou o queratan? Será que aumentou o condroitin? E aí a gente vai pesquisando. Então, o queratan já é a N-acetilglicosamina com a galactose, tá vendo? Já são 25 disacarídeos, esse padrão de proteoglicana, né, de GAG, e o peso também é muito próximo, né, de 10 a 30 quilodaltos, tá bom? Espero que tenha dado para entender aquela partezinha lá, né, gente? É bem legal. Volta a aula aí que você vai entendendo. Então, vamos lá. Quando a gente fala em cartilagem do padrão hialina, a gente já viu os agrecans, são agregados, né, de ácido hialurônico, proteoglicano. São os glicosaminoglicanos sulfatados, que a gente já viu todos esses aqui, que a gente falou deles, é o dermatan, a condroitin, né, e o queratan, que tem carga negativa, você já entendeu porque que ele tem a carga negativa. Então, eles promovem a atração de cátions, eu achei fantástico essa explicaçãozinha aqui, tá? Cátions entre eles e água, o que causa o que a gente chama de solvatar. O que é o termo solvatação na química, meus queridos? É isso. A água ela tem a capacidade de solvatar muitas substâncias com cargas diferentes da sua. Ela separa. Então, por exemplo, quando a gente põe o sal de cozinha em água, o sal de cozinha, na nossa cozinha, ele é sólido. Você já viu. Mas quando eu ponho em água, ele não é mais sólido. Mas ele não ficou sólido, porque eu botei em água. Não. É que o sódio ele tem carga positiva e o cloro carga negativa. Então, a água, ela reveste isso aqui, que a gente chama isso de solubilizar, mas na verdade é a água envolvendo, né? Então é como se a água tornasse invisível aos nossos olhos, dentro da concentração adequada, através de uma atração por diferença de cargas, tá? E isso, então, meu amor, é o segredo da matriz da cartilagem. Isso mantém a cartilagem sempre hidratada, tá? Não posso ter uma cartilagem ressecada, de jeito nenhum, tá? Isso faz com que para mim, esse é o grande lance da força de uma cartilagem, resistências a forças de compressão e absorção de choques, e mais do que nunca, nutrição. É fantástico, tá? Então, tá aqui o water, né, ou seja, a água, a mobilidade dos íons. Imagina que a gente tem o colágeno lá tipo 2, a gente tem o ácido hialurônico, a gente tem os proteoglicanos que vão se solvatando bem aqui, ó. E são os GAGs, tá vendo? Aqui, meu amigo, essa água dá uma resistência do caramba. Então, essa cartilagem ali na matriz cartilaginosa de novo, tá aqui o proteoglican, aqui tem queratan, né, tem tudo, você não se assusta mais, tá bom? Tá aqui os tipos de glicosaminoglicanos, aqui eles são todos sulfatados, e tá aqui o nosso lindo ácido hialurônico, tá? Então, ácido hialurônico, proteoglican, tá? Que a gente aumenta um pouquinho como eles entram no tecido. Então, essas interações ocorrem entre o ácido hialurônico, os proteoglicanos e os colágenos, tá bom? E as glicoproteínas. Não é legal? Então, tá, acho que aqui o tempo todo falando isso para vocês.
Bom, como é que esses GAGs interagem? Então, eles interagem com proteína, né, que são os GAGs sulfatados, que é o proteoglican lá específico, uma ligação do tipo covalente ao eixo da proteína, que é isso bem aqui que a gente quer te mostrar. Aqui o ácido hialurônico, aqui uma proteína que engata, ó, essa proteoglican, e aqui esses fiozinhos são os nossos GAGs, tá bom? Então, a ligação proteica, né? Aí aqui o agregan, que a gente falou, né? Mais na frente, olha aqui o caratan, olha aqui a condoidina. Ai, gente, é tão lindo, né? É fácil de entender, não é difícil. Quando você consegue ver nível mais ultra, mais molecular, te abre mais os olhos, tá? Então, agora imagina, se eu não tenho ácido hialurônico, eu perco isso, aí a coisa desmorona. Aí todo esse proteoglican, esse bem aqui, olha como é que ele fica solvatado. A água dá mais tenacidade, dá mais resistência, tá? Aqui, lindo ácido hialurônico. Vamos de novo. A gente tem uma proteína de ligação. Aqui a gente tem uma proteoglicana. Aqui a gente tem o caratan, a condroitin, né? E assim vai, sulfatados. Aqui a gente tem água ao redor, lembra? Ou íons, tá vendo, ó? Como precisa de tintim, é muito fácil, né? As glicosaminas, o ácido hialurônico. É muito lindo, né? Isso tudo forma um agregante. Na verdade, um agregante é esse conjunto aqui todo, né? Então, um agregado de proteoglicano, por isso que é um agregante, tá bom? Quelatan, condroitina, assim vai, que vocês podem ler depois com calma, vou deixar para vocês lerem isso aqui, tá, gente? Eu vou passar direto, mas vocês leiam aí com calma, anotem, pesquisem, tá? Mas aí, ó, por exemplo, aqui uma coisa que eu acho legal, as proteoglicanas, elas consistem em uma forma muito macromolecular, formada por uma proteína central estrutural, na qual vários GAGs se ligam covalentemente. Então, a gente tem essa proteína central e GAGs se ligam covalentemente, tá? As proteoglicanas participam de vários processos celulares que incluem a proliferação da célula, tá? A migração dela, a adesão e a agregação celular. Isso aqui é muito legal. Tá bom? Porque isso está na matriz, né? É fantástico, né? Um jogo de coisas aí que precisa ser estudado. Isso aqui é uma microscopia de transmissão que acho que a gente conseguiu fazer de uma proteoglicana, tá? Então, ácido hialurônico, a proteucina, a gente não consegue muito ver a condroitina e o caratan, né? Até dói na vista um pouco. Muitos 1000 megapixels aí. Essa brincadeira toda dá ancoragem, né, gente? Prende tanto na célula quanto prende nos colágenos, né? E dá sustentação, como essa literatura aqui de 2005, tá? É uma região territorial, uma região interterritorial, né? Entre territórios, migração de um tecido para o outro, né? Você tem coragem aqui dentro de um mesmo tecido, então uma rede de colágenos que se liga para proteoglicano, né? Colágeno no meio termo, e já é uma emaranhada, né? Para poder dar a sustentação. Colágeno tipo 2, olha ele aqui no meio de novo, né? Bem legal, bem legal. Quais são as mudanças relacionadas à idade em função destes fatores? Então, bora lá, turminha, isso aqui é bem bacana. A gente vai tendo mudança, tá, dessa proteoglicão. O que que acontece? Como é que a gente vislumbra isso? Olho nu, e às vezes não é muito agradável. Mudanças na estrutura, a gente vai ver o que é estrutura, professor, é perda do tamanho, da forma. A composição muda também, a estabilidade da molécula do agregante muda, tá? Ocorre glicolização e sulfatação de alguns, isso não é legal, às vezes sabe o excesso de açúcar no sangue, isso mesmo no caso da diabetes? Isso carameliza algumas regiões. Então, glicosilar e sulfatar GAGs, ele perde a interação que ele deveria ter anteriormente, né? Bloqueia ele por algumas interações. Então, o excesso de açúcar, diabetes é uma desgraça. Justamente eu vou tentar te explicar um pouco nesse aspecto. A diminuição de cisteínas, né? O número e o comprimento da cadeia. O aumento também, às vezes, desse comprimento, mas a diminuição no número deles, tá? Então, todo e qualquer tipo de mudança é possível. Isso aqui tudo é factível de estudo experimental. Eu queria ver o que acontece no envelhecimento, o que acontece no processo inflamatório, o que uma doença crônica pode causar em cima disso, tá? Tudo isso é fato, que a gente pode estudar. Então, por exemplo, tá aqui, ó, um proteoglican, né? Tá aqui as cadeias de cisteína. O que a gente viu aqui, por exemplo, o que a gente observa? Essa aqui, se você olhar, as proteoglicanas estão mais compridas, você tá vendo?
Aqui a gente já tem mais extensão. São essas mudanças que a gente está falando. Ó. Aqui aumentou o número, aqui diminuiu o número, né? Então, a gente tem essas diferenças, que isso dá alteração na estrutura do tecido. Então, como é que se olha isso melhor? Olha o ácido hialurônico aqui, a proteína de ligação, estão vendo? Olha o glicoproteinoglican, esse G3 aqui. Ele tem essa posição CS1, cisteína, a CS2, tá? Olha a CS1 dessa é menor que essa aqui já é maior, e o que faz esse proteoglicano ficar maior, tá? À medida que a gente vai envelhecendo, a idade vai passando, isso aqui é jovem, young, tá? E à medida que a gente vai envelhecendo, olha o que acontece, a gente perde o CS2, acabou. E a gente também perde aqui o CS2. Então, isso me diz o quê? Que eu vou ter, aqui eu tenho mais agregação de água, aqui eu tenho mais solvatação e mais resistência. Aqui eu já tenho menos estruturas solvatadas e menor resistência. Então, o que é isso no dia a dia, professora? Perda de mobilidade, flexibilidade, tá? Hidratação, enfim. É a idade chegando. Cartilagem e alina. Então, a gente tem muitos grupos sulfatados, a gente já viu, que dá um caráter bem ácido, por isso a basofilia. Se vocês já observaram que todas as matrizes têm um caráter muito ácido, né? Então, essa matriz territorial que a gente tem, por exemplo, a gente tem uma cápsula que envolve esses grupos isogênicos, tá? E aqui a gente tem uma matriz interterritorial, entre grupos isógenos, o território do grupo isógeno e entre os grupos isógenos. Essa região aqui já é menos basófila, tá? Porque tem menos proteoglicanos e mais colágeno. Aqui já é muito basófila porque tem muito proteoglicano. E você viu que o padrão proteoglicano, ele tem muito essa carga negativa, né? Então, ele chama muitos prótons para ele, tá? Por isso que ele fica mais ácido. Então, essa cartilagem alínica é basofílica, o pericôndrio já é uma porção mais acidófila, então, senão que ela é mais básica. E tem colágeno do tipo 1, que é mais resistente, tá? O pericôndrio, tá bom? Então, aqui o pericôndrio. A gente tem o fibroso celular, a matriz, mas aqui no centro condrócitos, tá? Então, a cartilagem de padrão hialino, a gente vê essa formação um pouco ultraestrutural dela, tá bom? Então, a região de território, que é o território? É aquela que está bem ao redor do condrócito, tá? Formou uma lacuna. A interterritorial está entre lacunas, se você quiser anotar aí. Então, essa aqui é aquela que está bem na periferia da lacuna, e esse é o entre lacunas. Você vê que tem uma diferença na distribuição dos GAGs, né? Você pode observar. Então, está aqui o condrócito, olha, uma integrina, que é uma proteína que prende uma condroaderina nele, né? Então, colágeno tipo 2, tipo 9, tipo 11. Olha, uma proteoglicana presa, um ácido hialurônico, né? Os ligamentos cisteínas, os agreganos, né? Você vê que próximo dele tem muito mais, é muito mais rígido, é muito mais ácido, né? Por isso que é basofílico, tem afinidade por os corantes básicos. Aqui eu já tenho menos, tá vendo? Ó? Então eu já não fico tão ácido, né? Já fico mais básico, já tenho colágeno de outro tipo, tá vendo? Então, mais próximo eu tenho uma atividade diferente, mais distante eu tenho outra atividade bioquímica, tá bom? É a secreção, né? Aqui eu tenho muito mais secreção e aqui menos, né? Essa é a matriz propriamente dita, tá? Essa é a própria matriz mesmo, tá? Então, essa de cartilagem alina, a gente vai para elástica, tá bom? Elástica já fala, ela também tem o mesmo padrão, tem pericôndrio, tem matriz interterritorial, matriz territorial, lacunas de condrócitos, grupos isógenos, tem o mesmo padrão, segue. O que vai ser diferente é que nessa matriz a gente vai ter mais proteínas de padrão elástico, é isso, tá? Então, os condrócitos, eles são educados, direcionados para produzir mais fibras elásticas, então matriz com fibrilas de colágeno do tipo 2, que são mais maleáveis, fibras elásticas e agregados, continua tendo agregados, do mesmo jeito, tá? Então, os condrócitos aqui já são bem maiores e irregulares, alguns têm 2 núcleos, e os grupos isógenos são menores, tá bom? Porque eles se preocupam mais em ter a elastina do que o grupo isógeno. Então, a elástica, aqui não tá muito boa essa foto, não vou mentir, mas se ela tivesse de aumento maior, lógico, olha o pleonasmo, né? Se tivesse um aumento, a gente viria mais as fibras, mas eu acho que deve ter uma mais na frente para te mostrar melhor, tá? A elástica. A gente já está indo um pouco para o final da aula. A cartilagem fibrosa, como é que a gente apresenta? Ela é uma cartilagem que fica intermediária entre o tecido conjuntivo denso e a cartilagem, que é o que está muito presente também no pericôndrio lá, tá?
Localização, os discos intervertebrais, a inserção lá do tendão e do ligamento do osso, não vou mais esquecer, viu, gente? Ligamento osso e tendão, músculo osso, tá? Na sínfise púbica, a gente tem esse tecido lá presente para ligar osso, né? Colar os meniscos, rompimento de menisco, né? Regiões lá do tendão, dos ligamentos sujeitas à compressão, tá? Então, tendão de calcâneo, né? Os ligamentos cruzados, tá? Então, são regiões que precisam ter essa cartilagem de padrão fibroso. Como é que é a matriz dela? Já é mais acidófila, né? Então, basófila, como você viu, né? Senão tem menos fibras, né? Fibras de colágeno tipo 1, porque é muita resistência, muita força, em nível de feixes, não fica em nível de fibrilas, tá? E pouca substância fundamental, tá bom? Só ao redor dos condrócitos que a gente tem mais, tá? E não possui pericôndrio. Tá bom? A fibrosa não tem tempo para ter pericôndrio, não. Ela já tem que ter tecido conjuntivo fibroso de cara, tá? Então, a cartilagem fibrosa, daqui a gente tem a matriz dela um pouco, a gente tem também os mesmos raciocínios de condrócito, o que muda é a estrutura da matriz, tá? É muito colágeno tipo 1. E bem direcionado, tá? Que é o que a gente viu do tendão. É como se fosse um padrão de modelagem aqui mesmo, tá? Então, os grupos de condrócitos ficam até bem enfileiradinhos, olha aqui, ó, bem enfileirinho o condrócito, que o objetivo é manter a fibra numa única direção, tá? Características intermediárias entre tendão e cartilagem de padrão hialino, tá? Olha onde a gente encontra, gente, nos discos. Aqui eu acho legal, não sou ortopedista e tal, não tô aqui para tentar entrar em detalhe disso, mas é pra gente mostrar um pouco onde a gente encontra, tá? Então, por exemplo, um disco intervertebral normal, importante para manter impacto, a compressão. Quando ele começa a se degenerar, né, perde a estrutura, já não é legal, a pressão aqui entre esse osso e o outro aumenta, e os subsequentes vão sentindo isso. Então, a gente já tem um abaulamento aqui do disco, começa a ter aqui eu não sei o termo correto para isso, não é a minha área, né, mas isso aqui já começa a causar compressão, principalmente se tem nervos passando por aqui. E aí, quando ela rompe, é isso já, é o início de uma hérnia, né, um abaulamento, e aqui a gente já tem uma hérnia exposta, que nada mais é do que o extravasamento desse disco intervertebral aqui, né? Isso aqui causa uma dor, meu Deus, deve doer demais para quem tem isso. Intervenção cirúrgica, às vezes, perda de peso, né, para a pessoa, enfim. E aí esse disco já está finérrimo aqui, né, afinamento total, que chega no nível de deformar o osso, porque já está tendo um peso muito grande. Aqui, Maria, isso aqui já deve... Aí já é formação óssea, meu Deus, isso aqui deve ser... não quero nem imaginar. Dói demais, meu Deus do céu. Uma pessoa para chegar nesse nível tem que colocar pino, eu acho, né? Porque as vértebras aqui já perderam todos os... Isso aqui é uma postura, né? Agora a gente sentado muito nos computadores, tem hora que eu fico jogadona aqui na minha cadeira, vou até me ajeitar aqui com vocês agora. Se ajeitem aí também, é muito importante, se alonguem, façam exercícios, eu não deixo de fazer minha atividade física, pode cair canivete. São é a minha conversa com Deus o dia inteiro, o tempo todo com Ele, e atividade física. Não deixo, inclusive daqui a pouco já vou fazer as minhas, tá na hora. Aí a gente tem o corpo de uma vértebra aqui, por exemplo, né? A gente tem o disco aqui, a parte fibrosa dele, e o núcleo, que é a parte da polpa desse disco, né? A gente tem esse corte aqui te mostrando essa polpa, né? Esse disco aqui, o nervo que passa bem aqui, ó, por isso que machuca os nervos, né? Incomoda, causa muita dor, né? Para quem sofre dessas hérnias malucas aí. Então, o disco intervertebral, a gente tem uma lâmina desse disco, acho que para te mostrar, então a parte pulposa, essa parte mais fibrosa mesmo, né, e o anel puramente fibroso, né. Quando há esse rompimento, essa porção aqui que extravasa. Então, imagina, perdeu a água que tinha que ter aí dentro, né, perdeu a noção de hidrodinâmica, né, de força. Aí tem alguns hormônios e vitaminas que regulam essa nossa cartilagem, é o que a gente fala de nutrição, né. Então, quem seriam os hormônios? A tiroxina, os T3, a própria testosterona e a somatotrofina, né? O cortisol, a hidrocortisona e o estradiol, a gente tem algumas vitaminas também, né? Como a falta de ar, vitamina C e assim vai. Então, por exemplo, o que a tiroxina e a testosterona fazem? Quais são os efeitos sobre a cartilagem? Estimula o crescimento e a formação de matriz, né? O cortisol já inibe o crescimento e a formação, por isso que também estresse, né, estresses, essa coisa toda, o cortisol, você ir dormir muito tarde, que os níveis de cortisol aumentam muito, por isso que retarda o crescimento, né, até divisão celular também. A falta de vitamina A, então, reduz a largura dos discos, né,
O excesso dela já acelera a ossificação do disco, então tem que ter um equilíbrio, né? A falta de C inibe a síntese de matriz, modifica muito a arquitetura do disco, leva a um escorbuto do disco, vamos dizer assim. E a ausência da vitamina D, né, que a gente precisa ter essa vitamina D em torno de 20, 30 nanogramas por litro, doses, assim, 10 mil unidades diárias de consumo, quem está com carência de vitamina D, né? Então, ausência de vitamina D resultando na deficiência dessa absorção do cálcio e do fósforo, consequentemente, a proliferação de condrócitos é normal, mas a matriz não se torna verdadeiramente calcificada. Por quê? Porque não tem o cálcio, né? Não tem o fósforo para agregar minerais ali. E resulta no que a gente chama de raquitismo. Isso aqui é muito comum no desenvolvimento, né? Na adolescência, tá bom? Essa falta de vitamina D. Aí os tipos de cartilagem, um resumo da aula. Então, a gente tem a cartilagem hialina, elástica e fibrocartilagem. Os tipos de colágeno que a gente encontra, então, tanto na elástica quanto na hialina, que tem esse padrão um pouco mais de motilidade, é o tipo 2. Essa aqui é a mais basófila, essa aqui já seria um pouco mais acidófila. Condrócitos geralmente em grupos. Os condrócitos já são de tamanho irregular, tá? Pericôndrio presente em muitos locais, exceção de cartilagem articular e epífice, a hialina. O pericôndrio bem presente na elástica, né? Aqui a fibrocartilagem, colágeno mais tipo 1, matriz já mais acidófila, porque eu tenho pouco padrão daquelas proteínas basófilas, condrócitos mais arrumados, em fileiras, paralelos, em feixes, lembra, bem organizados. Tecido conjuntivo denso, né, modelado ainda. Fica esse meio termo entre o denso modelado e a cartilagem hialina. Aí aqui onde é que a gente encontra a hialina? Articulações, ossos longos, nariz, laringe, traqueia, brônquio, né, extremidade das costelas. Aqui é elástica no pavilhão auditivo, nas paredes do canal auditivo, na tuba auditiva, no nível de epiglote, cartilagem cuneiforme da laringe, né? Então, muito aqui o padrão do sistema aparelho auditivo. Os discos intervertebrais, discos da articulação, sínfise púbica e seção de alguns tendões, tá? Então, o pericôndrio presente nas duas primeiras e ausente na última. E aí, algumas doenças, gente, que a gente encontra, os condrossarcomas, que são cânceres, né, de tecidos mesenquimais, tá, de mesodermas, por isso que é condrossarcoma, osteoartrite, que são os processos inflamatórios das porções ósseas, e artrite reumatoide, tá? Então, isso aqui a gente apresenta um condrossarcoma, né, que é essa região aqui, tá? Alterada, muito alterada, se você observa, exageradamente cheia, né, de fibras, é um tumor. E aqui a gente apresenta os padrões de cartilagem hialina e a cartilagem fibrosa, tá bom? Na verdade, aqui também é uma cartilagem elástica, né? Padrão elástico, tá bom? E por hoje, gente, é só. Nossa, consegui fazer num tempo muito bom, gente. Nossa aula deu menos de 1 hora, tá? Eu agradeço muito a vocês, fiquem com Deus e até o próximo encontro, tá bom? Tchau, tchau.